Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Estamos de volta hoje. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, finalizando o capítulo lá nos versículos 40 a 42. Vamos ler o texto juntos? Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Finalizando este capítulo 10, Jesus termina, claro, num tom positivo, essa avaliação, esse tema sobre a missão do discípulo e o próprio contexto de discipulado. Então a gente tem aqui nesses versículos um fechamento parcial, pelo menos, desse tema de missões, ou seja, da missão que Jesus estava dando aos seus discípulos e também do contexto do discipulado. Mas Jesus não termina num tom negativo, embora no nosso último programa nós tenhamos visto as consequências, às vezes pesadas, de seguir a Jesus com relação aos laços até mesmo de família. Mas aqui Jesus relembra que há uma recompensa sim, que ninguém vai fazer qualquer tipo de sacrifício para seguir a Jesus que não seja percebido pelo Senhor e que não seja recompensado. E aqui nós precisamos falar com bastante cuidado dessa questão de recompensa, porque nós temos hoje, infelizmente, até mesmo no Brasil, no contexto brasileiro, evangélico brasileiro, vamos dizer assim, nós temos uma questão muito delicada com relação a essa questão de recompensa e de bênçãos. Por causa do evangelho chamado Evangelho da Prosperidade, muitas pessoas entendem, infelizmente, e isso não parece ser o entendimento correto da Bíblia, muitas pessoas entendem que elas têm direito a ter o melhor dessa vida e muitas pessoas equivalem a vida cristã a uma vida de prosperidade e de bênçãos e elas comparam muitas vezes o seu nível de vida espiritual, ou seja, a qualidade da sua vida espiritual, à qualidade dos seus bens, da sua prosperidade. E a Bíblia realmente não indica que isso é verdade, que isso é correto. Muitas vezes, como Jesus mesmo alertou, seguir a Jesus vai implicar que a pessoa não terá nada. Assim como o próprio Jesus não tinha sequer onde recostar a cabeça, como nós já vimos aqui no próprio contexto do capítulo 10 de Mateus. Muitas vezes seguir a Jesus, na verdade, vai implicar que haja rejeição de alguns membros da nossa família. Muitas vezes seguir a Jesus vai implicar que nós estamos, na verdade, deixando as coisas desse mundo. E nós não podemos realmente aceitar esse entendimento de que o melhor desse mundo está reservado para aqueles que seguem a Jesus, porque não foi assim com o próprio Jesus. Jesus sequer foi aceito pelos seus. Nós não podemos nos esquecer que a própria família de Jesus, com exceção de sua mãe, o rejeitou. Nós sabemos que os irmãos de Jesus só se tornaram crentes nele porque nós temos dois deles mencionados, inclusive no próprio texto do Novo Testamento, Tiago e Judas. Eles só reconheceram o Senhor Jesus depois de sua morte. Durante sua vida, Jesus foi rejeitado até mesmo por sua família.
Jesus foi rejeitado pelos principais líderes do judaísmo. As pessoas religiosas daquele tempo rejeitaram a Jesus. E isso precisa ser compreendido por nós da maneira correta, porque muitas vezes a decisão ao lado de Cristo pode trazer consequências que talvez não consideremos ideais. Mas aqui Jesus diz que há sim uma recompensa, e vamos então falar dela. Quem vos recebe, a mim me recebe, Jesus diz, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A implicação direta é que aqueles que acolhem os discípulos estão recebendo o próprio Jesus. Muitas pessoas naquele contexto iriam acolher os discípulos, iriam acolher a mensagem, porque um aqui está sendo equivalente ao outro. E essas pessoas que acolhessem a mensagem e os mensageiros, ou seja, essas pessoas que entendessem o valor da mensagem, acolhendo os mensageiros do Evangelho, essas pessoas teriam a sua recompensa. Jesus fala disso aqui no versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está falando aqui de alguns níveis de liderança, talvez dentro da própria organização que se veria dentre os discípulos, porque na verdade os discípulos se tornariam os apóstolos e certamente como líderes, ao serem recebidos e a entrarem na casa de alguém, por exemplo, essas pessoas estariam recebendo líderes importantes. E isso não seria deixado de lado por Deus. Esse justo aqui seriam pessoas dentro da igreja, algum tipo de liderança que Jesus está mencionando aqui, que ao serem acolhidos também gerariam naquelas pessoas que os acolhessem algum tipo de benefício a ser retribuído pelo próprio Senhor. E Jesus diz que até mesmo um copo de água fria, dado em nome dele, a alguém que era um discípulo, que ele chama aqui de pequenino, talvez alguém que não fosse sequer importante, vamos dizer assim, aos olhos das pessoas, alguém que não teria nenhum tipo de visibilidade, um desconhecido, mas que era discípulo de Jesus, ainda assim haveria um galardão. Essa palavra é uma palavra que tem uma conotação muito importante para nós dentro do Novo Testamento, significativa para nós cristãos. O galardão diz respeito à recompensa que Deus dará, especialmente lá no céu. Então, de modo específico, nós estamos falando aqui de um reconhecimento que Deus daria, mas que não seria necessariamente e provavelmente algo desta vida ou nesta vida. O reconhecimento de Deus não se dará aqui nesta vida. Não significa necessariamente aqui, eu realmente creio e defendo isso, que Jesus está falando de recompensas materiais, físicas neste mundo. Ele está falando de reconhecimento e recompensa no fim da vida. Por exemplo, a principal delas e a implicação primária aqui seria a própria vida eterna. O acolhimento dessas pessoas significava o acolhimento da fé dessas pessoas, ou seja, o reconhecimento de que a mensagem era verdadeira. Então, a primeira e principal recompensa seria a própria vida eterna que essas pessoas teriam, porque estavam acolhendo a mensagem que elas estavam pregando. Mas de uma maneira talvez um pouco mais restrita, Jesus, eu creio, estava falando também da recompensa, ou seja, do galardão pessoal que cada pessoa vai receber. Eu imagino que pessoas que acolheram em momentos importantes, como por exemplo nessa época
em que a oposição a Jesus estava crescendo, pessoas que acolheram Jesus, pessoas que reconheceram a importância da figura de Jesus, certamente terão o seu galardão, a sua recompensa no céu. Essa recompensa, a Bíblia fala, é uma recompensa pessoal, que certamente só a pessoa vai compreender. Essa recompensa não produz nenhum tipo de vantagem para a pessoa em relação a outra, porque não haverá esse tipo de acepção no céu. Ou seja, essa recompensa não será algo que produzirá em nós algum tipo de vantagem que nos permita olhar para outros crentes e pensarmos: eu fiz mais coisas para Jesus do que você, eu fiz mais por Jesus do que aquela pessoa ou aquela pessoa. Porque senão nós pensaríamos assim: poxa, um grande pregador, um grande servo de Deus, certamente vai ter uma enorme vantagem sobre mim, e você lá no céu poderia ter então a sensação, ou poderia ser levado a pensar que você é menos importante, ou foi menos importante para Jesus porque você fez pouco. Não haverá esse tipo de comparação no céu. Essa recompensa é algo pessoal, é algo espiritual, que terá um significado especial para aquela pessoa, mas não tornará aquela pessoa melhor ou mais importante, e nem tornará outros inferiores ou menos importantes para Jesus por causa disso. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Para nós tem a implicação de que o Senhor Deus irá reconhecer tudo o que fizermos com a motivação correta, e que mesmo um copo de água fria, considerado talvez um feito mais simples para alguém, será para Deus de igual importância e será por Ele reconhecido como algo que trouxe benefício, algo que trouxe uma bênção, ainda que tão simples como o refresco de um copo de água fria. E isso não deixará de ser percebido pelo Senhor. Nós um dia teremos a nossa recompensa. Ela não será e não é para esta vida, ela é para a vida futura. A nossa presença com o Senhor é prometida, a vida eterna é prometida, e o galardão é algo que o Senhor vai nos dar como uma recompensa pessoal para nós. Mas devemos sempre ter a consciência de que qualquer coisa que tenhamos será como aqueles anciãos que são retratados lá em Apocalipse, como colocando as suas coroas aos pés do Senhor Jesus. Tudo aquilo que fizermos pelo Senhor Jesus e que será reconhecido, por sua vez, certamente será por nós depositado aos seus pés, porque tão somente fizemos isso porque fomos servos. E como servos, reconhecemos que a coisa maior que ganhamos ou que ganharemos é a própria vida eterna que o Senhor promete para nós. Chegamos ao final desse capítulo 10. No nosso próximo encontro estaremos começando o capítulo 11. E até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.